vem chegando, ele já chegou. Seu Zequinho Bandeiro, ele é mestre, ele é senhor. Um Exu que cuida do dinheiro é Marabô. É Marabô. É Marabô. Marabô, ele vem na linha de Xangô e de Oxóssi. Uhum. E Marabô é o senhor das riquezas. Conta a lenda que desde muito cedo ele se destacou pelas suas habilidades com adversidades, né? Diz que ele era um comerciante e sempre esteve envolvido no comércio entre as tribos africanas. A história de Marabô começa lá na África, né? Sim, a gente sim, tende sim, a imaginar que tá tudo sempre aqui, né? No Brasil e tal. É muito ancestral, gente, lá atrás. E aí diz que Marabô, ele fazia, né, assim, o comércio de bens entre as tribos africanas e ele também negociava, olha que legal, né? Ele negociava acordos, né, de relações. Ah, vou invadir tal tribo. Não, peraí, o que você precisa para não invadir? Né? Ele era meio político. Ele era além de negociador, ele era um diplomata. Um grande político tribal. Um grande diplomata político. Então, e aí entra também o aspecto, né? O aspecto de Xangô. É verdade. Xangô, ele tá sempre mediando as situações e, claro, olhando pelo ponto de vista do justo, né? E vendo o que vai favorecer os dois lados. Sim. Então, Marabô, além de ser comerciante, era assim o mediador, das situações, né? E aí diz que ele também criou rotas comerciais seguras. Sim. Olha que interessante. É muito interessante. Né? Então ele conhecia tão bem os lugares e tão bem as tribos que ele criava rotas para que o comércio pudesse ir de uma tribo para outra sem ser atacado e roubado. Exatamente, porque naquela época, vamos lá, gente, naquela época tinha aquelas questões de inimizade entre tribos, entre povos, e aí tinha muita emboscada. Para roubar a carga, e naquela época não ia ninguém preso, não. A pessoa era eliminada. Então, para não ter esse problema, ele construiu essas rotas. Não, e o legal é que ele era chamado, né? Então, porque ele não só criava então a prosperidade financeira das aldeias, mas ele também criava um intercâmbio entre os povos. Ou seja, antes de uma aldeia se deslocar com os seus produtos para vender em outra aldeia, ele ia lá e negociava o frete. Olha isso! E a gente achando que alguém está criando alguma coisa hoje. Fala sério, né? É verdade. Isso porque ele viveu lá na Nigéria. Dizem assim, né? Dizem que ele existiu na Nigéria, no Benin. Isso. Lá atrás, olha quanto tempo. E aí, diz que tinha um rei que Marabô também era um grande feiticeiro, né, gente? Olha só. Todos esses seres que acabaram se transformando em Exus, eles sempre tinham o dom da magia e da feitiçaria. Sim. Por isso que eles eram grandiosos dentro da sua existência lá no lugar deles. Exatamente. Né? E aí diz que um rei chamou o Marabô porque a rainha estava doente. E o rei estava em desespero. Imagina, ela está muito doente, os médicos não descobrem, os curandeiros não conseguem curar. Então, o rei ficou sabendo da existência de Marabô, mandou chamar Marabô. E Marabô veio, né, curar a rainha e diz que ele usou ervas raras e fez rituais magísticos. E durante um período, ele fez absolutamente de tudo para promover a cura dessa rainha. E a rainha foi curada. E aí o rei, como forma de agradecer, né, Marabô pela cura da rainha, ele presenteou Marabô com muitas terras e com ouro. Riquezas. Olha a riqueza. Então, Marabô, ele tinha capacidade de multiplicar a prosperidade por onde ele passava e, claro, com o dom do feiticeiro, ele também promovia a cura. E isso sempre revertia para ele em mais prosperidade, mais prosperidade, mais prosperidade. Olha que fantástico. Nossa, isso dá conversa, viu? Isso dá papo. Não é? E aí, claro, né? Bom, ele se chamava Marabô e ainda não era conhecido como Exu. Exato. Né? Então ele era comerciante, ele era feiticeiro, também sempre caminhou sozinho, né? Por suas estradas e suas negociações.
né? Era um homem de muita astúcia, né? De artimanhas para lidar com a prosperidade. E diz que as pessoas começaram a invejar muito a capacidade desse homem de ganhar dinheiro e de multiplicar. Certo. E mais uma vez, mais um Exu que foi pego em emboscada. Sempre a questão da traição. Sempre a traição. Então, por isso que o Exu é uma entidade muito fiel às pessoas que eles cuidam. Porque grande parte deles foram assassinados em emboscada. Exatamente. E foi muito difícil conseguir pegar Marabô, porque como ele era feiticeiro, ele tinha um pássaro que andava sempre na frente. Então, o pássaro ia na frente, vendo o caminho, e ele ia atrás, trilhando o percurso. Nossa, e isso o é lindo, pássaro gente. sempre avisava. Né? Todo feiticeiro ou tem um pássaro, ou tem um falcão, né? Exato. E aí diz que o pássaro sempre avisava, mas o pássaro foi assassinado antes dele. E o pássaro não voltou. E na sequência pegaram ele numa emboscada. Na sequência pegaram numa emboscada. E aí, depois da sua morte, né, ele foi pro mundo espiritual, e no mundo espiritual ele ressurge como Exu Marabô.